Olá pessoal, bom dia. De maneira oficial, vou começar a nossa aulinha de hoje. Esqueci o passador, mas também não está funcionando, não ia adiantar muita coisa, né? Vamos para a nossa sexta aula. Hoje a gente já pode ver a questão da prova, uma boa data, daqui a uns 20 dias, certo? Não vai ser próxima semana não, mas graças a Deus a gente pode ver alguma data, possivelmente na segunda quinzena do próximo mês. Aí a prova seria tudo que vimos até agora, certo? Seria a primeira. Aí podemos negociar uma boa data para todo mundo, para não juntar com outras disciplinas. Então, pessoal, hoje vamos continuar a questão ainda das instruções, como elas funcionam, falar um pouco de como, porque a gente vinha falando muito da arquitetura x86. Então, vamos falar também um pouco de como funciona a questão das estruturas dos dados na arquitetura ARM, como é feita essa organização em termos de memória, principalmente quando se fala da alocação das instruções. Né? Como vimos ontem, na arquitetura x86, as instruções ela possuem tamanho variável. Né? Dependendo do tipo de dado que você está trabalhando com ele pode ocupar 8 bits, 16, 64, 128, e isso acaba virando uma bagunça porque você precisa ter um mecanismo para fazer o gerenciamento da memória para cada tipo de instrução diferente. Então, se você está operando com Double Word, que é 128 bits, então você precisa saber como alocar essas memórias e fazer esse mapeamento dos registradores. Então, basicamente, o que vamos ver hoje é como isso é feito. Além disso, vamos ver também a questão dos modos de endereçamento. No caso, vimos dois modos até agora, que é o imediato, que você utiliza diretamente o valor, né? E o direto, que você aponta para uma posição de memória. Porém, não existe só esses dois. Existem outros modos de endereçamento, né, relacionado a pilhas e tudo mais. Também pretendo abordar isso hoje. Tomara que dê. Então, bora lá. Vamos falar de instruções e tipos de dados, basicamente, hoje. Né? Continuando o que foi dito na aula passada, além daquelas instruções que vimos, que, por exemplo, add, move, load, com a medida com que a tecnologia foi avançando e também a necessidade de processar outros tipos de dados, foram adicionadas extensões ao modo com que as instruções são operadas. Né? Por exemplo, esse Single Instruction Multiple Data, né? Ela foi introduzida na arquitetura x86 como parte de extensões desse conjunto. Isso principalmente devido às aplicações de multimídia. Quando eu falo de multimídia aqui, eu estou falando aplicações de áudio, de vídeo e streaming de informação, ou seja, como as informações estão chegando de maneira contínua, né? Por isso que quando você assiste uma stream, né, vem dessa palavra streaming, né, que é transmissão. Então, quando se fala de transmissão, eu não estou falando de apenas um dado sendo transmitido naquele momento, mas um grande conjunto de dados sendo transmitido num dado momento. Então, existem diferentes tipos de extensões. Não vamos abordar essas extensões aqui, porque senão ia ficar aqui até o final do semestre facilmente. Mas para que vocês tenham conhecimento, né, uma delas é essa né, X, que é uma extensão especializada em multimídia, ou seja, para fazer processamento de áudio e de vídeo, né, basicamente. E existem outras extensões, como por exemplo essa SSE, né, que é uma extensão dessa extensão que foi desenvolvida para tratar dados na forma de streaming, né? Então, grande quantidade de dados sendo transmitido continuamente. E isso é importante para que nós possamos nos atualizar
né, de como estão sendo feitas essas arquiteturas, uma vez que usar as instruções convencionais que nós já usamos talvez não seja suficiente para uma aplicação, né? E isso aqui, né, veio por meio das arquiteturas paralelas, né? Isso aqui habilita as arquiteturas paralelas, onde eu consigo processar a maior quantidade de dados, né, com menor quantidade de tempo. Com isso, o tipo de dado que a Single Instruction Multidata processa, ela é basicamente nesses formatos, nesses 5 formatos, né? Digamos que eu tenho aqui um registrador de 64 bits. Esse tipo de dado aqui, né, single data, ele pode ser processado de 5 maneiras diferentes. Eu posso ter um package, ou seja, um pacote de N bits, ou, desculpa, um pacote de N bytes, onde eu consigo separar os campos da minha instrução, do meu registrador, né, em pequenos blocos de 1 byte. Né? Nesse caso aqui, eu vou ter 8 bytes, né, 8 conjuntos de 8 bytes. Né? Vou ter de 0 a 7 bytes. E notem uma coisa, né? Às vezes, como é alocada a memória, também pode ocorrer essa mudança. Dependendo da arquitetura, o alocamento dessa memória, ele pode colocar o bit menos significativo aqui, de maneira contrária. Geralmente, o bit menos significativo fica na posição mais à direita, né? E o mais significativo mais à esquerda. Já no caso desse não é da forma contrária, é da forma convencional mesmo. Né? Além disso, eu posso ter um package de Word, né? Eu vou ter um Word para cada um Word de 16 bits, né? Dividido em 4 meu registrador de 64 bits, né? E um double package de um package de double word ou um package de quad word. Isso aqui é importante por quê? Porque eu preciso salvar grande quantidade de dados na minha memória. Eu preciso ter nos meus registradores não só 1 byte, 2, eu preciso ter uma grande quantidade para que o processamento seja mais rápido. E não só por isso, pela própria natureza do dado. Né? Eu estou processando uma imagem, eu não posso ter um pequeno espaço no registrador, porque senão ia ficar muito difícil. Porque, por exemplo, se eu tenho um áudio, né, e eu utilizo a operação convencional, que eu vou pegar 1 byte aqui, né? Então eu vou ter que fazer vários ciclos de busca nessa, nessa minha informação, né, que está na memória, para fazer algum tipo de processamento.
Isso. Enfim, mas essa parte é muito interessante. Pelo menos eu gosto. É, tipo uma Netflix. Inclusive, foi algo que mudou no YouTube. Eu não sei se você. Acho que talvez eu, a geração um pouco mais antiga. No YouTube você conseguia antes dar play. Não sei se vocês pegaram isso. E o vídeo carregar tudo. Vocês chegaram a pegar isso? Antigamente você dava play lá e botava em pausa. E carregava tudo. Principalmente quando a gente usava a internet não muito discada, né? Era uma tristeza. Chegava no sábado de 2 horas da tarde, usava o ID para discar a internet e colocava para carregar os vídeos no YouTube para assistir, porque se fosse assistir, você não ia assistir nunca um filme. E hoje não. Hoje ele coloca e carrega só um pouquinho assim, tipo 30 segundos, 20 segundos. Porque eles perceberam que era um erro de arquitetura do próprio software dele. Porque imagine, se eu estou transmitindo o tempo todo o vídeo, pode ser que a pessoa nem está assistindo aquele vídeo mais. Então eu estou gastando largura de banda de transmissão, energia para transmitir esses dados. Então existe uma série de fatores que não é só tipo, o conforto do usuário, né, no final das contas, mas também monetário, né? Eu não sei quanto eles ganharam por fazer isso, só por tirar isso aí, mas com certeza foi alguns bilhões. Só de energia, que deixaram de gastar e de largura de banda da informação, né? E isso tem a ver com essa questão, né? A questão dos dados, porque isso aqui não está só ligado à arquitetura em baixo nível, em hardware, mas também em software, como você faz a transmissão e com a precisão dos dados que você está transmitindo nos pacotes de dados, no final das contas. Vocês pagam alguma disciplina dessa parte de dados, stream? Não? É legal, bem legal. Eu fiz uma disciplina chamada Comunicação Digital. Você aprende como os satélites transmitem, como as operadoras transmitem as informações, como é conectado o seu celular, como ele faz o roteamento. Bem interessante. Por isso que conseguem descobrir quem foi o bandido por conta do celular. É porque quando você vai passando numa antena, eles chamam isso de estação rádio base. Seu celular se conecta a ela. Então ela se conecta a ela e depois se conecta à antena mãe, que foi onde a primeira vez que você ligou seu celular. Ele tem um registro. Então ele sabe exatamente tipo, quem passou por ali, onde ele comprou, né, qual foi o lugar e tal. É bem interessante essa disciplina. Enfim. Gente, nós vimos o do x86, agora da ARM, né? Eu tenho os registradores de referência, né? No caso aqui eu vou ter um registrador de 64 bits. E o ARM ele tem um mecanismo bem interessante, que é um mecanismo para verificação de alinhamento. O que é isso? Esse mecanismo de verificação de alinhamento, ele verifica se o tamanho da instrução está correto, né? Diferente do x86, que ele suporta diferentes tipos de tamanho de instrução, né? O ARM não, ele tem um campo fixo e ele precisa ver se aquele campo, se o tamanho daquela instrução e do dado que está sendo utilizado para realizar aquela instrução possui o tamanho adequado para a arquitetura. Então, por exemplo, eu tenho um registrador de referência de 64 bits. E para isso eu vou fazer uma verificação, né? Ele primeiro faz a primeira tentativa de verificação. Por exemplo, se eu for tentar ler uma Word de 32 bits, né? Ele faz essa tentativa de acesso e ele verifica se está de acordo com o tamanho, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ele tem 64 bits, a Word que a arquitetura ARM suporta é de 32 bits. Então, para ele, o alinhamento está certo. Diferente se eu tentar utilizar
uma word de menos bits, por exemplo, uma word de 25 bits. Então, ele vai verificar o alinhamento, se a word que está sendo utilizada, no caso aqui de 25 bits, tem o tamanho necessário de uma word de 32 bits. Obviamente que não, porque eu estou achando que ela tem 25, né? Então, o que ela faz? Ela verifica qual é esse desalinhamento, né? E apresenta uma falha, dizendo qual foi, né, a word, né, qual a posição dessa word que está sendo utilizada, que não está alinhada com o meu campo. Com isso, ele pega um bit de controle, né, esse bit A, ele é ativo, justamente para evitar que haja problema durante o processamento da minha informação. Então, ele avisa que há um desalinhamento nessa informação, nessa posição de memória, né, por meio de uma flag. Né? Então, isso aqui é muito importante, né? Porque a ARM ela tem uma arquitetura fixa dos dados que ela está usando, diferente da x86. Oi. Esse aqui? Sim. Ele faz assim, ó. Eu vou utilizar um Word de 32 bits, certo? Peguei lá meu Word de 32 bits. Ele vai verificar se a minha Word de 32 bits. Primeiro, ele vai verificar o tipo. Né? Ah, é o Word. Se é Word, ela pode ser. Se é Word, ela obrigatoriamente tem que ser de quanto? 32 bits. Sabendo disso, ele vai verificar, beleza. É um Word de 32 bits. Ele vai verificar se está alinhado com a quantidade de memória, ou o espaço utilizado para esse tipo de dados dentro da minha instrução ARM. Beleza? Como a Word ocupa 32 bits, ele já tem um espaço dedicado para o Word 32 bits. Então ele já tem 32 bits separados para aquela Word. Então ele verifica, tem 32 bits aqui, na minha memória tem que ter 32 bits também para fazer essa operação. Quando há problema nesse tamanho aqui, por exemplo, agora eu não estou usando mais um Word 32 bits. Eu estou usando agora uma Word 25 bits. Sim. Eu estou usando agora um Word 25 bits. Certo? Escrevi lá, ocupei 25 bits na minha Word. O que ele vai fazer? Ele vai pegar ele vai pegar essa Word de 25 bits e vai ver assim, é Word? É Word. Quantos, quantos bits ela deveria ocupar? 32. Qual o tamanho dessa Word? 24 ou 25. Então, o tipo está certo, mas há um desalinhamento na quantidade de bits daquela informação. Ele tem menos bits do que o espaço de memória, ou pode ter menos ou pode ter mais, enfim. Mas ele tem uma quantidade de bits diferentes que é necessário para realizar operações com o Word 32 bits. Com isso, ele vê assim, o tamanho está diferente. A partir daí, ele dispara uma flag dizendo, ó, a variável está certa, é um dado tipo Word, porém o tamanho está diferente. Tem menos bits do que é necessário. Por quê? Se eu utilizar do jeito que está, por exemplo, vou ter lá 32 bits aqui, que é o espaço reservado para a minha Word de 32 bits. Eu pego um Word de 25, né? O que tem aqui? Ele não sabe tratar isso. Por não saber tratar, ao invés de ele prosseguir ou completar com zero ou fazer qualquer outra coisa, ele manda um alerta. Ele sobe uma flag, dizendo, ó, seu dado não está no tamanho certo. Tem alguma coisa errada. A flag, ele manda a posição da memória. Ele para o programa e manda a posição da memória para você fazer essa correção. Entendeu? Então, o desalinhamento é justamente isso. Você verificar
o tipo de dado e qual o formato desse dado. E se esse dado está no formato correto ou não. Aí beleza, aí você viu lá, realmente está errado aqui, sei lá, alguma coisa eu digitei errado, faltou botar. Aí você completa os 32 bits, aí quando ele vai verificar o desalinhamento, ele consegue fazer a operação que você queria. Uma operação de ADD. Né? Tem duas Word, uma está 32 e outra está com 25. Como é que ele vai fazer essa operação? Está faltando bits para ele fazer essa operação. Então, para não provocar erro no que você quer, ele leva um alerta. Beleza? Se tiverem dúvida no meio, pode pedir para explicar de novo, não tem problema não, explique quantas vezes são necessárias. Estamos aqui para isso. Além disso, precisamos entender como a memória ela pode se organizar. Como eu falei antes, né, a memória ela pode ser organizada levando em consideração que o bit mais significativo vai estar mais à esquerda, significativo, e aqui o mais, e aqui o menos à direita, ou ao contrário, né, que chama MSB, né, é minor significant bit, né, e lower significant bit. Então, ele pode ser dessas duas formas, né? É chamado Big Endian e Little Endian. Né? Ele pode ser separado dessas duas categorias. Né? Por exemplo, quando eu estou usando o Big Endian, eu estou dizendo que o bit mais significativo vai estar à direita. Ou, desculpa, o menos significativo vai estar à direita. Né? Já quando utilizamos o Little Endian, é o contrário, né? O mais significativo à direita e o menos significativo à esquerda. Ou falei o contrário? É o contrário. Aqui está errado nessa imagem aqui. Aqui era LSB e aqui MSB. Tá errado. Então, eu vou ter... Isso aqui é a ordem física mesmo, né? Quando o Big End eu vou ter o mais significativo à direita, à esquerda e o menos significativo à direita. Já no Little End eu vou ter o menos significativo à esquerda e o mais significativo à direita. Beleza? Mas isso aqui é apenas a forma com que a memória é alocada. Isso pode influenciar na questão dos resultados e também quando você está trabalhando com algum tipo de endereçamento. Porque se ele está trocado e você pensa que ele não está trocado, você vai levar a posição da memória para outra totalmente diferente. Né? Por exemplo, eu representar, sei lá, 0, 1, 0. Não. Isso aqui não foi um bom exemplo. Se eu estou levando em consideração assim, aqui eu vou ter o menos significativo, né? Que é, vou usar a notação dele ali, LSB e o MSB. E o mais significativo aqui. Então, que número é esse? Aqui é 1, né? 2, 4, 7, né? Se você não souber como a arquitetura utiliza, ou como a arquitetura organiza a memória, você pode cair no erro que isso aqui virar isso aqui, né? Então aqui vai ser 0, 2, 4, 8, né? Então vai ser 12, somando, né? 12, 14. Se estamos falando de ponteiro, eu estou pegando isso aqui, ó. Estou saindo daqui, que é uma posição 7, com uma posição 14. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão se a arquitetura é mais ou menos significativa. Né?
Isso aqui é muito importante. Estou baixando um pouquinho porque o áudio está estourando. Para não, vocês foram ouvir, não ficar surdo. Beleza? E com isso, vamos para os nossos modos de endereçamento. Então, vamos ter os modos de endereçamento direto, indireto, direto, ah, desculpa, imediato, direto, indireto, por registrador, registrador indireto, por deslocamento e por meio de pilhas. Né? Eu acho que daqui o que vimos foi imediato, direto, indireto e por registrador. Esses quatro aqui, esses três últimos, ainda não tínhamos visto, né? Então, os modos de endereçamento, né? Quando eu utilizo o modo de endereçamento direto, o que eu estou fazendo? Estou pegando, olá, bom dia, o valor, no caso, e movimentando ele, ou carregando, ou adicionando, né? Então, eu tenho um valor propriamente dito que eu estou movimentando. Já quando a gente fala de endereçamento do tipo direto, ao invés de eu estar utilizando o valor dele, eu tô apontando para qual posição de memória aquela informação está alocada. Qual é a posição? Então aqui eu estou passando um ponteiro em C, como fosse um ponteiro em C. Onde, por exemplo, eu tenho move, né, 04000. Então, ao invés de eu pegar esse valor aqui, 5678, né, se fosse utilizar o modo imediato, eu estou apontando para a posição de memória que esse valor está alocado. Isso aqui já vimos antes, né? Esse aqui também já vimos antes. Quando falamos de maneira indireta, o que eu falo? De maneira indireta, eu aponto para a posição de memória, o qual contém o endereço, né, onde meu valor está alocado. Então, esse aqui eu aponto direto para o endereço e pego o valor que está nele. Aqui eu aponto para um endereço, pego esse valor de endereço e uso ele para saber onde é que está o valor que eu quero. Então seria como fizesse esse aqui duas vezes, né? Ao invés de eu pegar, utilizar esse valor para achar esse endereço, ao invés disso aqui ser o valor que eu vou utilizar, ele é a posição de memória onde está o valor, no final das contas. Também vimos essa questão dos registradores, que ao invés de eu apontar para uma posição de memória, para um, ao invés de eu apontar para uma posição da memória ou utilizar um valor direto, eu utilizo um registrador direto, usando o seu mnemônico, né? R2. Então, eu vou lá no meu banco de registrador e utilizo a informação que está dentro desse registrador. Né? Isso aqui é diferente. Né? Antes a gente estava falando de posição de memória. O registrador é uma memória, mas é uma memória especial dedicada à CPU. Né? Já aqui estamos falando do registrador especificamente. Né? Outro é o meio do registrador indireto, que seria parecido com esse aqui, porém, ao invés de eu apontar para uma posição de memória, eu aponto para um endereço de um registrador R2, onde tem um endereço que aponta para a memória. Então, eu utilizo o valor do registrador. No registrador vai ter uma posição de memória armazenada. E essa posição de memória eu utilizo esse valor. E nessa posição de memória que o registrador aponta, eu tenho o valor que eu vou utilizar para fazer a minha operação, né, a minha instrução.
e o outro é por meio do deslocamento. Deslocamento é como o nome propriamente diz, né? Eu vou estar deslocando para mais ou para menos, né? O deslocamento em números binários é soma, né? Vou somar mais ou menos números. Por exemplo, se eu estou utilizando, se eu tenho um registrador, né, R1, que é 0x1000, e eu realizo um deslocamento de 100, né, que é um número, né, mais. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é, eu tenho meu registrador aqui, que está aqui. Meu toque não permite usar duas cores. Se eu tenho um registrador R1, que ele está aqui, né, se eu utilizo o deslocamento, eu vou fazer com que ele ande na minha pilha de memória, para baixo ou para cima. Nesse caso aí, eu estou fazendo o deslocamento de 100. Então, aqui eu tinha 0x1000 nessa posição, né? E eu estou deslocando 100. Aí. Então, agora, se eu somar, transformar isso aqui em um número binário e somar com isso aqui, né? Eu vou deslocar a quantidade de memórias necessárias para achar uma nova posição. Né? Isso aqui é muito útil quando você não precisa, por exemplo, utilizar isso aqui. Né? Ao invés de eu ir no registrador, eu quero sempre que vocês pensem isso como algo físico mesmo. Né? Ao invés de eu ir na memória do meu registrador, carregar qual é a posição, utilizar aquela posição para ir na minha memória principal, carregar a informação que está na memória, ao invés de fazer isso, eu apenas somo e aponto para onde você quer. Então você está realizando menos operações no final das contas. Obviamente vai depender, né? Aqui da arquitetura para arquitetura. Além disso, eu posso realizar, né, por meios de registrador de topo de pilha, que nada mais é do que utilizar valores que estão na minha pilha, né, de forma implícita, para saber qual registrador que eu estou usando. Né? Por exemplo, aqui eu utilizo direto, né, e eu pego o valor base, né, do topo de pilha, e aqui funciona de maneira indireta, como foi a outra, né, lá. Eu aponto para uma posição, né, ao invés de eu pegar esse valor, eu aponto para essa posição na pilha, e da pilha, o valor da pilha, eu faço o acesso da memória, a posição da memória, e pego o valor que está na minha memória. Aqui eu faço esse processo direto, né? Pego o valor que está na minha pilha e já é a posição da memória que eu vou utilizar. Aqui não, eu pego o valor da pilha, que é a posição da memória, e ao invés de utilizar o valor da posição da memória, eu utilizo o valor que está alocado na posição especificada pela pilha. Então, são isso aqui e aqueles outros dois não vimos antes. Com isso, isso aqui é um diagrama que mostra os modos de endereçamento do x86. Vocês devem ter uma disciplina de sistemas operacionais. Tem? Disciplina de sistemas operacionais? Vocês aprendem esse processo aqui nessa disciplina, que é o processo de paginação de memória. Então, não é conteúdo dessa disciplina específica, né? Porque isso aqui já é de sistemas operacionais. Quem faz esse gerenciamento aqui, dessa divisão da memória, a paginação dessas memórias. A paginação que eu falo é quando eu pego a memória e segrego ela, de fato, em várias páginas. Né? Eu pego, separo a memória em diferentes seções, para eu não estar tendo, para eu não ter que varrer toda a memória. Então, ao invés de varrer toda a memória, eu varro uma página só da memória. Quem faz isso aqui é o sistema operacional. Né?
Então, basicamente, o que acontece, né? O registrador seletor, ele vai e procura qual segmento da memória está, qual página da memória está. Então, por exemplo, ele acha CSS, DS, SS, então isso aqui ele vai buscar. Né? Nesse caso aqui, estava na minha memória CS. Né? Aqui eu vou ter, nesse bit, né, o endereçamento. Eu vou ter o direito de acesso, né, o limite de segmentos, ou seja, quantas partes dessa memória eu posso acessar e o endereço base do segmento. Né? Então, eu saio de uma página agora para um segmento de memória. Né? Aqui eu tenho vários dentro da página. Eu vou ter um segmento enorme, eu vou ter uma quantidade de registros de memória enorme. Ao invés de eu usar todos aqueles registros, eu utilizo apenas um segmento. Eu faço um corte, né? Literalmente não, né? Eu faço um corte virtualmente na minha memória para poder ter acesso. Nesse caso aqui é o B. Com isso, eu vou ter um registrador básico, que é o que eu vou operar, e um registrador de índice. Então, basicamente aqui ele vai dizer qual tipo de operação e qual o índice que ele vai utilizar. Como vimos antes, no x86, o endereçamento de memória, ele é feito por meio de deslocamento, como foi aqui. Meu mouse. Ele utiliza esse processo aqui para realizar as instruções. Ele utiliza deslocamento. Por isso tem aquele somatório lá no meio. Então, ele faz as operações, verifica qual o endereço efetivo, né, por meio do deslocamento. Ele faz esse índice, faz a multiplicação do índice, que é o fator de escala dele, vê qual o registrador base, né, ele faz essas somas, essas operações, e utiliza o deslocamento para saber em que posição de memória vai estar a informação, o dado especificamente, e qual codificação vai estar. Não. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele fez todo o processo para ver qual o índice, como aqui dizendo move, add, cada um deles vai ter um índice diferente. Então, ele pega o registrador base que ele quer, faz o deslocamento necessário para saber em qual posição de memória está e aponta para essa posição de memória. Então, eu saí de várias páginas para um segmento e nesse segmento, dependendo do tipo de operação, tá vendo? O endereço de memória segmentado, eu faço um offset, né, que seria esse deslocamento, para saber qual é o endereço de memória efetiva que eu vou realizar a minha operação, seja de move, add, né, load. Então, utilizo esse segmento justamente para fazer essas operações. Então, aqui nesse segmento vai ter a minha instrução, ou seja, vai ter qual é o operando, né, quais são os dados e onde eu vou armazenar. Nesse segmento de memória, vai ter tudo isso. Então, com isso, eu consigo utilizar. Então, ele faz a seleção do segmento, né? Aqui eu coloquei o descritivo, né? Passo a passo. Então, eu utilizo o endereço base, onde o segmento começa, né, na memória física. Então, aqui o que estamos falando é memória física mesmo, né? Aqui não é memória virtual, nem uma abstração da memória. Isso é lá apontando mesmo. Eu verifico quais são os direitos de acesso. E isso aqui é importante. Quem faz isso aqui é o sistema operacional. Ou seja, se eu tenho direito a ler, escrever, né, executar. Isso aqui a gente vê muito em arquivos, né? Às vezes você tem um arquivo que aí você só permite abrir e ler, né? Então, no arquivo, né, na especificação dele, na memória, ele vai ter o direito de acesso dele. Se eu consigo alterar esse arquivo, se eu não consigo alterar, isso é de uma maneira mais, abstração maior, né? Então, nesse caso, o processador recupera a informação, né? Isso é chamado de descritor, né? Isso aqui. Então, ele calcula o endereço efetivo, ou seja, ele utiliza a posição da memória com
com o deslocamento. Então, calcula qual o deslocamento dentro desse segmento, usando o registrador e o deslocamento de instrução. Então, basicamente, o offset é calculado pela base do registrador desse segmento. Então, ele pega qual o segmento e vê dentro daquele segmento, por meio do deslocamento, qual é a posição. Né? Então, dessa forma, é feito a formação do endereço linear, ou seja, eu faço o deslocamento, acho qual é o endereço e aponto para ele, no meio do meu programa counter, né? Eu vou para ele. Aí, a partir dele, aí eu vou fazer as minhas operações que são necessárias. Então, eu faço o acesso à memória e verifico se o endereço linear está dentro do limite do segmento antes de realizar esse acesso. Então, é isso que acontece. Eu verifico, né, por meio do offset, eu calculo aqui qual é o deslocamento e vejo, beleza, esse deslocamento está certo, então estou dentro do meu limite e com isso eu consigo fazer o resto das minhas operações. Isso aqui é muito importante, porque pode cair naquela falha lá, do quantidade de bits, né, da informação que você está usando. Pode ser que quando você colocar, ele verificar aqui o limiar, esse cálculo aqui indique que ele está utilizando informações que está fora do segmento de memória que está sendo utilizado. Então, há algum problema no software que você está desenvolvendo, no final das contas. Não serve só para fazer a questão de memória, mas também para verificar a integridade do programa. Hoje vai até que horas? 10h30? Tá bom. Ah? Então, no ARM, ele funciona um pouco mais simples, né? Antes eu tinha aquele monstro assim de verificar e tudo mais. Mas aquilo só é daquela forma porque no x86 a quantidade de bits é diferente para cada tipo de instrução. Então, vou ter bits mais curtos, mais longos, e essa verificação da posição do segmento está relacionada a isso. Né? Já no ARM, como ele trabalha com faixa fixa, acaba sendo mais simples. Ele não precisa verificar, fazer segmentação, né, verificar. Ele consegue fazer isso de maneira mais direta, porque ele já faz uma pré-verificação se a instrução, o alinhamento daquela instrução, se enquadra no valor necessário. Se é 32 bits, só pode ser 32 bits. Se está desalinhado, ele já dá erro logo ali. Ele nem vai fazer acesso à memória nem nada. Então acaba sendo bem mais simples nesse caso. Não. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso ter um offset simples, que nada mais é do que realizar esse deslocamento. Né? Então, eu vou pegar um endereço e pegar o registrador de dados, quero, né? Que contém um endereço base, e basicamente eu faço o somatório desse valor do meu registrador com um offset, que seria o deslocamento. Né? Offset é deslocamento. Né? E daí eu consigo achar o endereço da memória efetiva, onde eu vou fazer minhas operações. Então, com isso, se eu acho o endereço da minha memória efetiva, o que eu faço? Realizo a minha operação, que é, isso aqui é um mnemônico, né, de fazer a operação de armazenar o valor. Então, entra naquele caso que estava comentando, foi ontem, né, que você perguntou sobre os mnemônicos, se todos eram iguais. Foi você? Foi alguém que perguntou isso. Então, já no ARM já é diferente. Né? Antes era move na x86, já no ARM é esse comandinho aqui, strb. Então, para cada arquitetura, o conjunto de instruções são diferentes. Então, com isso, eu já, com o meu offset e com o endereço o registrador específico, eu consigo saber qual o endereço de memória efetivo onde eu vou fazer essa informação. Né? E nesse caso, o registrador base que foi utilizado, ele não atualiza. Isso aqui é importante. Por quê? Pensa comigo. Se ele atualizar, o que eu falo atualizar? Beleza, eu utilizo o offset aqui, o meu endereço base. Ele vai apontar para essa posição de memória aqui, 20C. Não seria mais inteligente que agora, ao invés de eu ter esse valor de endereço base, eu tivesse agora 20C, para ele apontar direto, sem precisar fazer esse offset? Vocês concordam comigo?
ou não? Sim e não, por quê? Ó, para fazer as operações, eu preciso achar qual o endereço efetivo da memória onde aquela informação vai ser armazenada, vai ser buscada, seja lá o que for. Na arquitetura ARM, ela faz sempre um deslocamento de memória para achar esse endereço efetivo, que é chamado de offset de deslocamento. Então, eu tenho um endereço de registrador base, que é o endereço padrão, que ele começa, original, e onde eu realizo um offset nesse endereço, eu faço um deslocamento para achar qual a posição de memória efetiva, onde vai realizar aquela operação, seja buscar, armazenar, adicionar, seja lá o que for. Com isso, eu realizo a minha operação. Nesse caso aqui, é armazenar o valor 5 nesse endereço, que é um endereço que foi deslocado, que antes era 200, agora virou 20C, certo? 20C. O que eu estou dizendo é que ele não atualiza o endereço base. Ou seja, o endereço original que você utilizou não é atualizado. Eu quero saber por que não é atualizado e, se fosse atualizado, qual seria a vantagem e a desvantagem. Conseguem perceber isso? Exatamente. Eu não ia precisar fazer esse processo aqui, né? Eu ia pular direto para cá, porque ele já está apontando, né? O problema é que na arquitetura ARM ele sempre faz isso. Então, se você atualizar o endereço nesse modo aqui, né, offset simples, vai se tornar 20C. Quando chegasse aqui, ele ia dar um offset. Então, ele já não ia mais para 20C, ele já ia para outra posição da memória, totalmente diferente. Ele ia atualizar e sempre ia estar armazenando em uma memória aleatória. Assim. Toda vez que atualizasse, ele ia somando, 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 somando. Entendeu? Tem que ter cuidado com isso. Como é feito esse processo de offset, onde ele está armazenando na memória. Já no pré-indexado, né, ele define os valores iniciais, por exemplo, eu quero fazer essa operação, eu tenho esse registrador base da minha operação e tenho um registrador de dados, que é esse aqui. Né? Então, eu calculo e atualizo a base. Então, eu vou ter a posição de memória, né? Base original do registrador, qual o registrador, a posição dele. Com isso, eu adiciono o meu offset, ou seja, eu faço um deslocamento e depois eu faço a atualização antes do acesso. Ou seja, antes eu acessava, né, fazia o deslocamento e acessava a posição e descartava a atualização. Aqui o que eu faço? Eu faço o deslocamento, atualizo o meu registrador e depois eu faço o acesso. Que seria esse caso aqui. Então, tem que prestar atenção, né, que são estruturas totalmente diferentes. Ó, esse eu estou usando R0, colchetes, R1, vírgula, posição 12, né, que seria um valor, já vimos o que isso significa, né, que é um valor imediato, né, hashtag valor imediato, fecha colchetes. Então, essa instrução aqui, desse módulo aqui, ele está fazendo um offset simples. Desse jeito. Se eu quero que ele faça do tipo pré-indexado, o que muda daqui para cá? Na instrução. Nesse aqui. O ponto de exclamação aqui. Então, se você usa esse ponto de exclamação na arquitetura ARM, você está dizendo que o modo de endereçamento da memória é do tipo pré-indexado. Pré-indexado. Né? Já se você utiliza dessa forma aqui, ó, tá vendo que agora aqui ele não tá mais com colchete nos dois. Só tá com colchetes no registrador.
que você vai realizar a operação. Nesse caso aqui, né, eu estou fazendo o quê? Eu defino meus valores iniciais, ou seja, a posição do meu registrador R1, qual o meu registrador de dados, né, qual o dado dele. Eu faço a operação de armazenamento, então eu faço direto isso aqui, né, não tem offset, tá vendo? Até aqui não tem offset. Então, eu armazeno esse valor na posição original dele, do registrador. Em seguida, eu calculo o novo endereço base, ou seja, eu pego o meu registrador, realizo um offset, agora eu vou ter um novo registrador. E com isso, depois de eu atualizar o registrador, eu faço um offset no meu registrador base. Então aí tem que ter cuidado, que agora, né, ele não armazena mais com o offset, na posição do offset. Ele armazena na posição original do meu registrador. Isso, cada um deles, vai depender do que você está utilizando, no final das contas. Qual é a sua aplicação? Não tem uma bala de prata, né, para isso. Talvez esse seja mais rápido em andar da aplicação, esse também, enfim. Com isso, a gente entra na questão da complexidade, né? Então, eu preciso prestar atenção como esses bits estão sendo armazenados nos meus registradores. Por exemplo, eu posso armazenar de maneira simples, né? Onde eu vou ter o meu operation code, que é qual é a operação que está sendo executada e qual bit, né? Aqui, no caso, o registrador que você está fazendo a operação. Eu posso ter o operation code com bit e a base de índice, base mais índices. Eu posso ter, por exemplo, né, levando em consideração isso aqui, eu posso ter essa operação de move R1. Então, eu vou ter o registrador e uma memória, né, a posição da memória. Já se eu utilizar, por exemplo, o ADD com 3 operadores, eu vou ter o operation code e vou ter que ter 3 registradores, né, para fazer essa operação. Então, como você utiliza um modo, né, vai mudar a complexidade do tamanho, não o tamanho do código, né, aqui que eu falo do array que está o código de operação, os dados e onde vai ser armazenado. Então, isso aqui, né, é complicado porque você tem que levar em consideração o que a sua CPU utiliza, como ela trata esses operation codes, qual é a largura do barramento, a capacidade do barramento de transferir dados e qual é a característica dos dados, se é dados de 8 bits, 12 bits, 8 bits, 16, 32, 64. Isso aqui também torna a definição e o layout da compactação do código complexo. Além disso, tem que fazer o balanceamento, né, entre a quantidade de recursos e a memória. Às vezes eu posso, por exemplo, utilizar bits para registradores, né? Posso ter utilizado 5 bits, 32 registradores, né? Porém, eu ia precisar de memória de 32 bits para poder fazer essa informação e no mínimo 4 gigas. Então, necessariamente você precisa sempre pensar assim: será que é mesmo necessário essa quantidade de bits? Será que o computador que eu vou fazer essa aplicação, a CPU que eu vou fazer essa aplicação, precisa realmente disso? E também saber qual o número de registradores que você vai utilizar, né? Então, quantidade de registradores, não só de uso geral, mas também de uso exclusivo. Outro ponto importante também é o alinhamento da memória e eficiência do endereço, né? Onde você vai alocar essa memória, né? Qual o intervalo de endereços de memória que você vai fazer esse alocamento. Então, eu posso alocar de maneira aleatória, espaçada dentro da minha memória. Vou alocando de maneira
espaçada. Porém, isso aqui é complicado, porque ele vai ter que fazer a busca nele, né? Vai estar toda hora tendo que buscar em um endereço diferente. Diferente se eu tiver, né, um endereço compactado aqui, todos juntos, né? Também a granularidade, né, de endereço. Se eu tenho mais granularidades, por exemplo, ao invés de eu ter duas palavras, né, dois words, cada um de 16 bits, agora eu tenho é, oito, é, oito, oito, quatro endereços de 8 bits. Então, ao invés de ter dois, agora eu tenho quatro. Né? E isso aqui chama granularidade. Tá fazendo a conta ver se dava certo. Né? Isso aqui vai entrar como você vai acessar a memória, qual a velocidade de acesso, a questão dos barramentos, né? A questão da busca. Né? Quanto mais granularidade, mais offsets você vai ter que fazer para fazer essa busca, né? Falando do hardware. Então, isso também entra na questão lá da questão se é indexado ou não indexado, ou simples. Né? Então, aqui seria a visão geral do que nós vimos, né? Então, vou ter impacto na questão da cache, ou, desculpa, quantidade de instruções, a riqueza de instruções e a eficiência do sistema. Ou seja, você quer fazer seu sistema com o maior número de instruções possíveis, né? Mas talvez não use nem 50% daquela instrução. Sei lá, você não faz leitura nem escrita em pinos. Então, para que eu vou projetar, né, um conjunto de instrução que tem lá leitura de pino, né, escrita em pino, em saída? Não faz sentido. Né? Eu não faço a operação com float, só faço a operação com inteiro. Para que eu vou colocar instrução de operação com float? Esse tipo de pensamento que deve se ter, porque quanto mais instrução, né, eu reduzo a eficiência do meu sistema porque eu preciso estar a todo momento fazendo a decodificação. Então eu chego lá, um valor, eu preciso saber o que aquele valor de instrução corresponde a qual instrução. Então, sei lá, eu tenho 50 instruções, ele vai ter que buscar em 50 instruções qual é aquela instrução que você está usando. Se você tem 10, né, seria um quinto da velocidade, falando assim, de maneira linear. Obviamente não é linear. Questão da especificação dos dados, né? Quais são os registradores. E, obviamente, o tamanho vai impactar na velocidade do que você quer. E, lembrando, sempre o nosso objetivo é deixá-lo o mais rápido possível. Então, vou ter um impacto da memória, né? Quantidade de cache, tamanho da minha cache. Né? Lembrando que as memórias cache aqui são de registradores especiais que ficam próximo à CPU, né? Propriamente dito. Tamanho do barramento vai impactar, né? Qual a capacidade de transmissão do barramento, também o tamanho, né? E das instruções afeta como o processador vai lidar com ela. Né? Esses requisitos também de múltiplos e word size, né? Eu vou ter, por exemplo, Word de 32 bits, Word de 64 bits. Eu preciso de alguma forma, né? Se eu estou usando diferentes tamanhos, como eu vou tratar esses diferentes tamanhos, né, na hora da verificação, se tiver verificação. Se não tiver verificação, como eu vou fazer esse preenchimento? Quando chegar uma de 32, mas na verdade a memória que está alocada ou reservada é de 64. Então, tudo isso entra como requisitos para desenvolvimento do projeto. E aqui seria o tamanho da instrução do x86. Né? Eu vou ter 4 bytes, né? Onde eu vou ter as instruções prefixadas, né? Que pode ter de 0 a 4 bytes. Eu vou ter o Operation Code, né? Que aqui é propriamente dito move, add, né? Enfim, load. Aqui o modo de endereçamento ele vai definir como um modo que vai fazer o acesso à memória.
Aqui é o Scale Index Base, que é aquele índice de escala que a gente viu, que ele também faz parte do cálculo para apontar para a posição de memória para realizar a operação. Vamos ter também a questão do deslocamento numérico, displacement, para o endereço de memória, para o endereçamento de memória. E pode também utilizar esse mediator, que é um valor numérico, né, imediato usado diretamente como um operando. Né? Você separa. Então, dentro disso aqui, né, especificando, eu vou ter um modo, né, que determina se é memória ou registrador. Né? Vou ter um modo de operação. Ele pode operar na memória ou pode operar no registrador. O operation code e se aquela operação que ele está fazendo é no registrador ou na memória. Aqui eu já estou tratando a parte dos somatórios e do deslocamento da memória. Né? Então, eu tenho um índice, né, a base, qual o fator de escala que vai estar lá naquele bloco da direita, né, que faz o cálculo para apontar para a memória específica. Né? Então, essa parte aqui trata como a operação, a instrução é realizada propriamente dito. Já essa outra parte trata de como vai fazer o acesso à memória, qual a posição da memória, qual o fator de escala, né, qual o offset que ele tem que tratar. Isso do x86. Já para o ARM, ele é bem mais simples, né? Ele sempre tem o mesmo tamanho, lembrando, ele sempre vai ter o mesmo tamanho, diferente do x86, que vai ter tamanho variado dos operandos, né, que são os valores que estão sendo utilizados. E aqui eu vou ter diferentes processamentos. Né? Eu vou ter o imediato, com o registrador, imediato, direto, né, sem o registrador. Aqui é com o shift, né, que é aquele que a gente viu que tem o pulo, o salto, o offset. O registrador com o offset, né? Aqui é o imediato, sem essa questão do offset direto. Imediato com offset, né? Carregamento e armazenamento. Carregar e armazenar múltiplos. Né? Então aqui eu vou ter, ao invés de registradores, agora eu já vou começar a ter listas. Né? E desvio com link, né? Que seria a questão de, durante o programa, ele realiza esse desvio. Né? Então ele vai retornar aqui o endereço do meu registrador.